Boa noite, Isabela. Boa noite, Érica. Boa noite, Maria. Dá uns minutinhos aqui enquanto o pessoal chega. Boa noite, Vitor. Boa noite, Ana. Boa noite, Renata. Boa noite, Viviane. Espera só um minuto. Ei, gente, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Viviane. Tudo jóia? Agora eu tô ótima. Hoje está fazendo lição de português de novo? Não, hoje é geografia. Mas hoje ele tá fazendo sozinho. Hoje eu não tô Ah. A Renata. A Renata cismou com o gifzinho e agora vamos ficar reproduzindo o gifzinho. Bom, então vamos começar, o pessoal vai chegando à medida que vai dando prosseguimento no nosso encontro. Vamos fechar nossos olhos. E nesse momento pedimos conexão com os guardiões da ponta de lança, que estejam conosco neste momento, nos resguardando, nos protegendo, para que possamos abrir o nosso campo de uma maneira sincera, para que nenhuma outra fonte que não seja a fonte que aqui nós estejamos trabalhando entre em contato com o nosso campo. Que essa proteção se estenda não somente no local onde nós estamos, mas também aos nossos lares. E que se estenda também a quem for assistir esse vídeo posteriormente, independente da condição temporal que for assistido. Repitam mentalmente o que eu vou dizer. Eu sou o Portal Platino. Eu sou a luz da unidade. Eu sou a unidade em ação. Nos conectamos também neste momento com os nossos guardiões, os nossos mentores, os nossos companheiros espirituais e nos conectamos a Sri Yeshua Saulo, para que esteja em sua presença conosco também. Vamos, nesse momento, levar nossa atenção
a planta de nossos pés. Vamos perceber a textura que está em contato com a planta de nossos pés. Vamos perceber a temperatura do qual ele está envolvido. Enquanto fazemos essa percepção, vamos nos sentar confortavelmente, mantendo a coluna o máximo possível aprumada. Respirando profunda e calmamente. Vamos, nesse instante, começar a relaxar os dedos dos pés. Relaxando a sola dos pés, o calcanhar. Relaxando o joelho. Relaxando as coxas. Relaxando os quadris. Relaxando o abdômen, soltando o abdômen. Relaxando o tórax. Relaxando os dedos das mãos, o pulso. Relaxando o cotovelo. Relaxando os ombros. Soltando os ombros. Relaxando o pescoço. Relaxando o maxilar. Soltando o maxilar. Soltando a língua. Relaxando as bochechas. Relaxando as orelhas. Relaxando os olhos, as sobrancelhas. Relaxando a testa e o couro cabeludo. Relaxando todo o corpo. Relaxando as nossas sensações.
relaxando as nossas emoções. Relaxando os nossos pensamentos. Desça sobre nós nesse instante toda a luz de informação para nos conectar para abrir aquilo que nós nos permitirmos abrir. Para harmonizar aquilo que precisa ser harmonizado. E para manifestar aquilo que já somos. Respirem profundamente uma vez. Respirem profundamente uma segunda vez. Vão mexendo os dedos das mãos, mexendo os dedos dos pés. Vamos tomar consciência do nosso corpo. Voltando ao corpo mais tranquilos, mais calmos, mais intuitivos. Boa noite a todos. Então, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo de educação mediúnica. E acho que a única pessoa que eu não cumprimentei aqui foi a Ana Paula. Oi, Ana Paula. Então, antes da gente começar o nosso bate-papo, temos alguma colocação do que foi dado nas outras aulas? Alguém quer falar alguma coisa? Quer trazer para nós algum entendimento sobre o que está acontecendo? Alguma coisa... No caso, não estou entendendo nada. O que você não está entendendo nada, meu caro Vitor?
Não é só uma brincadeira, mas tem acontecido várias percepções, assim. Acho que eu conversei na última semana, né? Perdão. E hoje eu acho que eu sinto melhor o que está acontecendo, que você explicou, então tá claro. É a questão de serem liberadas imagens, algumas sensações, e que não tem necessariamente uma utilidade ali naquele momento, mas pelo que eu percebi, né, da sua explicação, é sei lá, um afinamento, digamos assim, da ferramenta, de que vão sendo liberados algumas informações, que a utilidade é ela ser liberada e ponto. Não necessariamente que eu precise utilizar aquilo como aquilo de alguma forma. É mais ou menos isso que eu percebi. É basicamente um sinal de ajuste. É, quando, quando começa a fluir o campo, ele começa a fazer uma espécie de sinal de ajuste. E às vezes aumenta demais, às vezes diminui muito. Às vezes acha que, de repente, a sensibilidade acabou. E às vezes acha que está super sensível. Então ele faz mais ou Sim. menos esse ajuste. É o mesmo tipo. É algo como se fosse para determinar limites. Uma coisa é muito importante que vocês entendam, que é mais ou menos a linha de pensamento que eu tenho em relação a essas capacidades. Eu considero que todo mundo pode desenvolver aquilo que quer desenvolver. Não tem limite. Existe a questão do dom potencial e existe aquela questão do dom latente. Os latentes são todos. E o potencial é aquele que já está a um passo de manifestar. Então, uma capacidade intuitiva maior, é aquilo que a gente chama de mediunidade de cura, clareaudiência, clarividência, assim, como flashes, não como estando totalmente aberto. Agora, se a gente quer desenvolver isso, sinceramente, não tem nada que impeça da gente não desenvolver. Eu puxo nesse lado muito da tradição do Oriente, principalmente a tradição védica, em relação a isso, porque não tem limite. Simplesmente a pessoa procura um professor, ele ensina e vai aprender mais um dom. Aí se quer procurar outro, procura outro professor e vai assim, vai. E se tivesse limite, não tinha o porquê nem para quê. É igual a questão da mediunidade de cura. Se alguém já veio com essa propensão aberta e não tivesse a possibilidade da gente desenvolver esse tipo de característica, então para que eu vou fazer um curso de Reiki? É dar dinheiro só para o mestre reikiano, né? Porque eu não vou aprender uma coisa do qual eu não vou fluir por ela, porque só posso fluir a mediunidade de cura se eu vier com a mediunidade de cura desenvolvida para mim. Esse é um exemplo bem claro a respeito do desenvolver algo do qual a gente não tem ele ligado. Não tá em latência, está em potencialidade. É verdade? Se fosse assim, eu não aprendia Reiki, não aprendia Theta Healing, não aprendia nenhuma técnica de cura, por quê? Porque eu não vim com mão de cura. Vocês concordam comigo nesse ponto? Se não concordar, não tem problema, né? É só me explicar o que vocês não concordam. Não, eu concordo bastante. Eu Então, falo isso para alguns pacientes meus sobre a autocura, né? Que é intrínseca do ser humano se curar, que a gente não precisa de remédios e etc. Eles são ferramentas que facilitam e auxiliam, mas o ser humano, sim, ele tem esse poder, essa capacidade de se auto-centralizar e se equilibrar e se harmonizar, né? Pelo menos é a maneira que eu entendo. uhum.
Maravilhoso. Mais alguém quer falar algo a respeito? De como foi das aulas anteriores para a aula de agora? Sentiu alguma coisa diferente? Se manifestou alguma coisa diferente? Se ficou mais sensível, menos sensível? Se ninguém quer falar, a gente já parte para o exercício. Não, todo mundo com sono, só porque é quase 10 horas? Então vamos para o exercício. Esse exercício aqui, como eu falei, a gente vai ficar alternando entre dois exercícios. O exercício de abertura dos humerais, que a gente fez na semana passada, e o exercício para trabalhar essa abertura do frontal. Lembrando que a gente está fazendo essa abertura muito específica. A gente não está abrindo todo o frontal, a gente está abrindo o frontal para a intuição. Porque o frontal ele tem um outro tipo de acesso em relação ao nosso processo. Então, o que a gente quer agora, a gente quer para trabalhar intuição. Então, a gente vai fazer a abertura frontal para a intuição. Se eu quisesse fazer o trabalho para aquilo que ele faz a conexão de verdade, que é o corpo búdico, que é o repositório de todas as informações dessa existência, aí a gente ia trabalhar com outro tipo de abertura frontal para acessar essas coisas de vida passada, que não é o interesse desse curso. Esse curso não é para trabalhar o frontal nessa abertura. E ela vai se dar naturalmente, à medida que a gente vai soltando, relaxando, como diz nosso querido Saulo, e quando a gente se fizer presente no tempo do aqui e do agora, com a mente centrada no que é, aí aquilo que está de bagagem do frontal, em acesso em relação búdica, é liberado. Até lá, vamos trabalhando, 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 e vai sendo liberado de pouquinho em pouquinho, à medida que isso não fazer mais nenhuma diferença em relação à Dharma. Porque acessar a vida passada, a gente tem que tomar cuidado com relação ao Dharma. Beleza? Então, vamos fazer assim. Todo mundo coloca a mãozinha assim, tá? E vamos colocar ela sobre o frontal. Ou frontal não, desculpa, coronário. E vamos intencionalizar que essa posição aqui, ela vai servir de lupa para a energia que está vindo divina diretamente para a nossa pineal. Tá bom? Então vamos lá, todo mundo coloca a mãozinha assim e depois coloca ela sobre o coronário. E vamos ficar assim um tempo. Essa é a primeira parte do exercício. Respirando profunda e calmamente. Inspirando. Expirando. Vamos contar lentamente e mentalmente até 30.
Quem já chegou até 30 pode abaixar o braço. Muito bem. Agora vamos para a segunda parte do exercício. Nós vamos, só para a gente ficar mais sensível, tá? A gente vai colocar a mão aqui onde está o frontal e apertar ele só um pouquinho, só para lembrar onde que é o frontal. Então, tirar aqui meu óculos, aproximar da câmera, para vocês verem até meus cravos. Vocês vão colocar o dedo aqui onde está o frontal, só apertar um pouquinho, só para lembrar onde que ele está. Beleza? Tá. Agora que essa imagem sensória do frontal tá bem, vocês vão colocar a mão, vocês vão pegar aqui, ó, colocar a mão no meio da cabeça e descer um pouquinho até onde o crânio ele muda a concavidade, né? Ele tá de um jeito e passa para outro jeito. Quando chegar nesse local, esse é a parte raiz do chakra frontal, tá? É o... Eu esqueci o nome desse negócio, eu já falei para vocês, tá? Então vamos apertar levemente ele, só para ter uma impressão sensória de onde está a raiz do frontal. Beleza? Todo mundo já fez? Eu espero que sim. Pronto. Agora nós já temos essa impressão sensória onde está o frontal, na sua parte da frente, e o frontal na parte de trás. Então, vamos repetir o exercício. A gente vai pegar e imaginar uma conexão entre a parte da frente e a parte de trás. Vocês podem imaginar de qualquer jeito. Uma linha saindo daqui, passando pelo topo da cabeça e chegando aqui atrás. Vocês precisam sentir ela se formando e conectando, tá bom? Por isso que eu coloquei para vocês apertar essa região para poder gerar essa imagem sensória. Então, depois que vocês sentirem essa linha sendo feita, eu não consigo sentir, então imagina. Imagina como se tivesse uma conexão, um tubinho ligando a parte da frente e a parte de trás da sua cabeça. Se você quiser, não consegue imaginar, então você vai colocar o dedo no frontal e vai deslizar até a parte de trás da cabeça. Pelo menos você vai ter uma sensação corpórea dessa passagem. Beleza? E agora vem o exercício. Nós vamos contar 30 respirações e vamos imaginar uma luz saindo da parte da frente do frontal e indo até a parte de trás do frontal. Beleza? Então essa é a primeira parte do exercício. A segunda parte, né? A primeira parte foi a canalização de luz para o pineal. Agora a segunda parte. A mandar energia da parte da frente do frontal para a parte de trás do frontal. Vamos iniciar agora. 30 respirações.
Beleza? Assim que nós tivermos terminado de contar as 30 respirações, nós vamos fazer o caminho inverso. Nós vamos imaginar uma luz saindo da parte de trás do frontal, indo até a parte da frente do frontal, contando novamente mais 30 respirações. Beleza? Podem respirar normalmente. Tá todo mundo bem? Algum desconforto? Só pode falar que só vou pegar um pouco d'água aqui. Alguma dor? É importante que eu saiba. Ô, Bruno, na hora que fez o primeiro movimento, eu não senti dor, não. Foi mais uma pressão no frontal, na parte da frente mesmo. Uhum. Mas quando fez o inverso, aí sim eu senti muita dor na frente, na testa. Entendi. Como eu falei para vocês, essa dor é os bloqueios que a gente tem, e até daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem para nós. Mas o que acontece? A gente vai estar trabalhando abertura frontal para intuição. Então a gente vai estar trabalhando questões de ilusões e questão de autoilusão. Autoilusão é bem chatinho de trabalhar. A parte de autoilusão é bem chatinho de trabalhar. Por quê? Porque a gente acaba criando um mundo próprio e nisso a gente tem uma série de valores que a gente vai colocar nesses mundos e a gente vai tentando fazer a manutenção deles. E à medida que a gente vai jogando energia para passar nesses canais, ele vai causando essa dor, inclusive fisicamente bem forte, né? Só para essas sensações passarem, antes de eu falar como é que essas sensações vão passar, entendam que nós
temos canais, e esses canais, eles têm que ser desbloqueados, porque senão a energia passa muito pouquinho por eles. E à medida que a gente dá um up na energia que passa por eles, esse bloqueio, ele vai ser expulso dali, e isso vai causar essa dor. Tá bom? O que a gente vai fazer agora? Só para poder aliviar essas sensações que vocês estão sentindo, tá? Vocês vão sentir que vocês vão imaginar que em volta da cabeça de vocês tem uma faixa da cor azul celeste, tá bom? Em volta assim da cabeça de vocês é como se tivesse uma faixa mesmo, não um turbante, mas uma faixa na região dos dois frontais, né? Tanto a flor, que é aqui, quanto a raiz, que é aqui, uma faixa azul celeste, tá bom? Imaginem isso. Agora, deixa eu colocar aqui para vocês. Mais alguém tem alguma sensação a ser dita? Bruno, eu tive. Na verdade, eu já tô tendo isso há um tempo. Eu tô vendo até uma amiga minha que é fisioterapeuta, mas uma dor muito forte na coluna. Que parte da coluna? É no meio da coluna. É bem no meio, assim. E na No meio da região coluna, torácica. então no meio da coluna, deixa eu ver. Se eu estou imaginando a Só que aí coluna ela. direitinho, você está com dor Ela. na raiz do plexo solar. Sim, é bem na altura do plexo mesmo. E aí ela mexeu assim e ela falou que tem, na verdade a coluna inteira tá com um problema, assim. Ela falou que tem uma parte de baixo que tá travada e na parte de cima também. A parte de baixo ela conseguiu dissolver com muito mais facilidade. É, a de cima demorou um tempinho mais e a do meio, tipo, ela falou, vai ficar dolorido porque era a região central mesmo onde estava concentrada o problema. E aí doeu muito. No dia seguinte eu fiquei sentindo muita dor, não conseguia baixar direito. Depois melhorou e agora voltou. Aí eu tô pra ver se retorno lá pra ela me ajudar ou se já engata em algum tipo de tratamento mesmo, que ela falou que tô com uma escoliose pra direita. Tá, vamos dar uma olhada aqui na coluna do ouvido. Como é que nós somos? Isso inclui a coluna do Vitor. Deixa eu compartilhar aqui com vocês uma imagem. Agora estou ficando fera nesse negócio aqui de compartilhar a imagem. Energeticamente, nós somos desse jeito. Nós somos essa malha linda e maravilhosa de energia. Então, quando eu falo para vocês que os nossos canais eles estão bloqueados, todo mundo está vendo essa imagem? Sim, tá dando para ver. Maravilha. Então, quando eu falo para vocês que tem alguma coisa bloqueada, é nesses pontos aí. Toda essa rede, os 7 chakras, eu nem vou comentar sobre eles, né? Mas toda essa rede fina que a gente está vendo, isso aí são os nadis. Esses aí são os condutos de energia do nosso corpo. Então, toda dor que nós temos quando a gente faz algum exercício desse tipo, e isso inclui também você, Vitor, porque no seu caso você está trabalhando justamente com os 3 nadis principais. Não que nenhum nadi não seja importante, tá, meus queridos? Mas existem 3 que são os principais, aqueles que trazem energia do céu à terra, aquele que leva a energia da terra ao céu e aquele que faz a oferenda da energia pessoal à divindade, tá? Depois eu falo o nomezinho deles, mas esses são os 3 mais importantes. Os outros, eles transferem a energia pelo corpo como se fossem veias. Então, todos esses pontinhos coloridos, toda essa trama bonitinha que vocês estão vendo, são os nadis. Então, quando o nadi
que transporta algum tipo de informação relativa ao frontal, ele está bloqueado, é como se tivesse uma artéria bloqueada. E aí, esse ponto, ele causa dor, porque a energia está tentando fluir por ali e ele tem um bloqueio energético de alguma maneira. Quando a gente está falando do corpo físico, esses bloqueios, normalmente, a gente está falando de tensão muscular. Então, por exemplo, se eu sinto dor em alguma parte do meu corpo, digamos, eu sinto uma dor no braço, eu posso estar com alguma questão no músculo e meu músculo está travando. Vitor, no seu caso, vamos pegar como exemplo, se você não se importar, que você está com a coluna, né? Deixa eu até mudar aqui o meu desenhozinho para um desenhozinho mais completo. Oi, Joelma, tudo jóia? Vamos passar para um outro desenho. Esse aqui já mostrando direitinho uma simplificação daquele outro desenho. Nesse caso, a gente tem esses pontinhos são o que a gente chama de meridiano. Então, a gente vai comparar com outro desenho, onde que aquelas linhas se cruzam, formam pontos, e onde que formam esses pontos são os meridianos, que é trabalhado na acupuntura. Então, observe o lado esquerdo, digo, o lado direito, essa aqui é a figura de costas, e tem esse NAD passando justamente no meio da coluna. Esses NADs subindo e passando no meio da coluna. A coluna, ela tem como função simbólica a sustentação do ser, a sustentação da personalidade. Estou falando com função simbólica, porque função anatômica todo mundo sabe para que serve a coluna, né? Então, como função simbólica, ela significa aquilo que eu me sustento enquanto ser. Se tem algum bloqueio em relação a isso, a gente tem que ver como essa visão do ser está sendo vista, como é que você está interpretando a sua própria vida, né? Isso eu estou falando de uma forma genérica. Eu saber de verdade, eu teria que entrar dentro da sua energia e teria que ler os seus chakras, mas isso eu estou falando do tratamento. Então, como você está com um bloqueio na região justamente no meio da coluna, no meio da coluna ela é a raiz do chakra do plexo solar, e o plexo solar ele nos conta a respeito de mente. Então, a passagem dessa energia que é o sustento do eu, e ele encontra bloqueios em relação às minhas concepções mentais, na hora que a energia sobe, dói. Na hora que a energia desce, dói. Porque tem um baita de um bloqueio ali. Tá? Isso eu estou tomando como exemplo o Vitor em relação a esse problema que ele apresentou. Em relação à Renata, que ela ficou com dor nos olhos, novamente, ou a gente tem o Nadir que sai do chakra frontal e vai para os olhos. Então, quando a gente está trabalhando essa questão da abertura dele, o processo intuitivo, se tem algum bloqueio ali, porque ele está irradiando ali, ele vai provocar alguma sensação nos olhos. Também, no caso, uma pressão ou uma dor. Mas que ela vai passar daí algum tempo. Não muito tempo, porque a gente não pode terminar essa aula com todo mundo dolorido. Algum comentário, meus queridos? Nós temos que entender que essa aula ela tem que ser feita da mesma maneira que é feito em alguns centros. Tá? Eu não posso deixar que vocês terminem a aula com dor. Tá bom? Isso não é legal. Eu tenho que terminar a aula com vocês sem que vocês sintam dor nenhuma. Está entendido a questão dos nadis? Porque ele é muito importante para nós em nosso processo de abertura mediúnica. Por quê?
aqui não dá para ver aqui não dá para ver os numerais, apesar de a gente ter pontos sobre em cima dos numerais, mas percebam que nós temos uma rede toda interconectada de qualquer parte do corpo. Ou seja, se a gente imaginar os 7 chakras aqui na linha da coluna, nós podemos ver que ele se conecta a todas as partes do corpo. Isso mostrando aqui nesse esquema simplificado, voltando agora para outro esquema. Ainda não consigo fazer essa transição rapidinha. Então a gente vai meio que... Então, essa aqui é ainda muito mais bonita, porque a gente consegue ver toda a beleza que é a nossa malha energética e todos os chakras estão conectados a toda a parte do corpo. Então eu posso ter uma dor no dedão do pé que está vinculada ao meu chakra frontal. Tá bom? Então, quando eu estou fazendo a abertura dos numerais, eu estou fazendo o trabalho mediúnico no corpo inteiro, tá? Não é somente na região das omoplatas, não é somente na região entre as sobrancelhas, porque todo o nosso corpo é um fractal. E como tal, nós podemos ter a leitura de qualquer um dos chakras, qualquer um dos órgãos, qualquer um dos sistemas, em qualquer parte do nosso corpo. Sendo assim, o processo mediúnico, ele não é somente uma região específica do nosso corpo, ele é no nosso corpo inteiro. Tá bom? Beleza? Assim, a intuição também é uma intuição que pode ser sentida em toda parte do corpo, e não somente na cabeça. Nós podemos sentir a intuição como, por exemplo, um movimento involuntário da mão ou do pé, um aperto no estômago, uma sensação de borboleta no coração. Eu não preciso ter simplesmente um apito na mente, igual, por exemplo, o Homem-Aranha. O Homem-Aranha tem o sentido da aranha, que é basicamente uma intuição. E aí, no desenho, o que mostra? Linhas saltando da cabeça dele. Né? Não é assim. A intuição, dentro dessa malha que eu estou mostrando para vocês, ela acontece no corpo inteiro. Então, o processo mediúnico também acontece no corpo inteiro. E olha só que coisa maravilhosa. Agora mudando para outro slide aqui. Eu mostrei para vocês semana passada sobre os numerais. Esses 3 chakras que eu estou mostrando, essa figura que eu estou mostrando, o chakra humeral, tem algumas tradições que colocam ele no centro da nossa coluna vertebral, justamente atrás do chakra cardíaco. Tá? Isso é algumas literaturas que põem, e como eu achei esse desenho bacana em relação a esses 3 chakras secundários, eu estou colocando para nós. Mas, na verdade, o chakra humeral, ele está nas pontinhas das nossas omoplatas. Tá? Então, nesse caso, o processo mediúnico que eu estou querendo mostrar para vocês, ele se dá através da abertura dos numerais, para que haja uma conexão, e nós podemos fazer a recepção de informação por 2 chakras, que às vezes o chakra da mão até é bom, mas o chakra do pé às vezes é meio desvalorizado. Eles são 2 chakras, o da mão e do pé, que têm a maior sensibilidade em relação à percepção energética. Eles são tão fáceis, mas tão fáceis de perceber a existência deles, deixa eu voltar aqui para mim, que nós, sem nenhum grau muito alto de percepção, nós podemos sentir ele. Então, coloca a mãozinha assim, se vocês quiserem perceber ele, e vão aproximando o dedo da palma da mão. Mas vão aproximando devagarzinho, vão percebendo a palma da mão, até um certo limite. Não é para trocar, não.
depois começa a fazer um movimento só com o dedo. Ele é tão fácil de perceber que daqui a pouquinho vocês já estão percebendo um certo movimento na palma da mão. Um movimento como se eu estivesse passando o dedo na palma da mão. Ou como se tivesse algum tipo de ventinho, né, tocando a palma da mão. De tão fácil que ele é de perceber. Esse movimento energético que faz nele, ele é tão fácil de perceber que qualquer um, mesmo com baixíssima sensibilidade intuitiva, né? E com baixíssima sensibilidade intuitiva, porque eu sempre vou dizer e sempre direi, intuição todo mundo tem, mas nem todo mundo deixa de brigar com a intuição, tá? Então, quem é que briga demais com a intuição tem baixíssima percepção intuitiva. Quem já fez as pazes com a intuição já consegue senti-la melhor. Agora, o chakra da palma da mão, você sente ele muito fácil. É só mexer um pouquinho o dedo na frente do centro da palma da mão que você já consegue sentir o movimento energético passando ali. E esse chakra, ele é um chakra maravilhoso, porque é um chakra que doa energia fácil e recebe energia fácil. E com isso, nós podemos fazer a leitura do campo energético muito facilmente com o chakra da palma da mão. Da mesma maneira, nós podemos executar processos de cura e bênção com o chakra da palma da mão. Eu estou falando só a parte positiva, tá? Não vou entrar no mérito da parte negativa do chakra da palma da mão, não. Então, o chakra da palma da mão é maravilhoso. É lindo, ele tem toda essa questão bonita de doação de energia e tudo o campo energético. Só que o outro chakra que eu coloquei para nós, que é o chakra da planta do pé, que é o chakra palmar, esse aqui é o palmar, o outro é o plantar. Então a gente vai lá para o chakra plantar. O chakra da planta do pé, o chakra plantar, ele também tem essa função. Se nós estivéssemos habituados a utilizar o chakra do pé para poder fazer leitura energética, ia ler perfeitamente. Se nós usássemos o chakra da planta do pé para abençoar, ele ia abençoar também, porque tanto a palma da mão quanto a planta do pé, ele tem essa função de permitir a energia sair facilmente e entrar facilmente. A vantagem do chakra da planta do pé é que nós recebemos energia da terra o tempo todo da planta do pé. Então, o chakra da planta do pé, ele é ativo. É um chakra que ele está ativo o tempo todo. E o chakra da palma da mão, ele não é ativo, ele é passivo. Nós temos que ativá-lo para que ele possa funcionar como nós queremos. Eu estou excluindo os processos vampíricos, tá? Que podem ser conscientes ou inconscientes. Mesmo assim, ele tem que ser ativado. Está claro isso? Alguém online? Sim, tá claro. Pelo menos pra mim, né? Eu não sei pro restante, mas pra mim tá. Eu fico com medo que eu tô falando com vocês e pelo andar das horas vocês estejam dormindo. Aí eu vou ter que entrar no sonho de vocês para continuar a aula. Então, voltando aqui para mim. Então, esse chakra, o da palma da mão e da planta do pé, eles têm essa importância muito grande. E aí a gente utiliza eles nos processos mediúnicos para processos de cura,
tá? Porque todo processo de cura é um processo mediúnico, porque é um processo de conexão. Nós nos conectamos àquele que nós auxiliamos no processo de cura. Ou melhor, nós nos conectamos àquele do qual nos utilizará como curador, porque o curador, ele é um portal. Portal em que sentido? A pessoa vai até ele e se ele está realmente pronto para esse processo, ele vai atravessar o portal. Então, o terapeuta, né, o curandeiro, ele é somente o portal. A pessoa escolhe ou não atravessar ele, ou seja, se permite ou não fazer essa passagem. Assim, ele também é um processo mediúnico, porque nós damos a oportunidade dessa conexão entre quem está vendo buscar a cura e nós que somos o portal para essa cura. Nós somos simplesmente o portal, nós não somos a cura é ele. A cura, nós só temos que curar nós mesmos. E ele vai procurar a cura através dessa abertura ou não do coração. Então nós fazemos essa conexão. Então lembra que a questão da mediunidade é conexão. A gente toda hora eu vou falar sobre isso. Mediunidade é conexão, intuição é conexão. Então nós nos conectamos a isso. Então processos de cura são processos intuitivos não, desculpa, mediúnicos. Se nós estamos fazendo a recepção da energia da Terra para nos fortalecer, isso é um processo mediúnico. Nós estamos conectando com a Terra. Inclusive, houve a abertura de códigos feitas essa semana, na verdade, na meditação de hoje, no dia 6 de novembro de 2019, ou seja, hoje, né, que fizeram essa ampliação desse processo de percepção da energia da nossa Mãe Terra. Então, com o chakra da planta do pé, nós podemos sentir e perceber melhor essas energias. Obviamente, a gente pode também perceber e sentir a energia do ambiente. Só que, como a gente não é acostumado a utilizar a percepção da planta do pé, fica meio esquisito eu falar para vocês sentirem o ambiente, energeticamente falando, não estou falando de sair pisando no chão e sentindo como é que está o chão, mas sentindo o ambiente energeticamente através do pé. Mas dá para sentir. Tá bom? Alguma pergunta, meus queridos? Só falar um pouquinho do nosso cronograma de aulas. Então, eu vou trabalhar durante algumas semanas a questão da mediunidade e da intuição. A gente vai ficar falando bastante a respeito da intuição e fazendo exercício de intuição. Depois a gente vai partir para o que a gente chama de mediunidade ostensiva. Então, vamos praticar alguns tipos de mediunidade, tá bom? Nós estamos resguardados, então vai nos ser permitido praticar alguns tipos de mediunidade com total segurança. A partir da próxima aula, nós vamos começar a perceber de forma induzida a presença de algum mentor no nosso campo, tá? Não é um exercício de incorporação ainda, tá? Mas é um exercício de percepção de uma acoplagem energética, ou seja, é perceber quando uma energia é vinculada ao nosso campo e quando essa energia sai do nosso campo, tá bom? Se vocês ficarem com medo, venham do mesmo jeito fazer aula, tá?
É bom que já quebra esse medo. E depois a gente vai continuar fazendo esse exercício. Eu preciso que a intuição esteja bem trabalhada quando a gente começar a fazer exercício em relação à capacidade de evidência, capacidade de audiência, para que elas fiquem bastante refinadinhos e não haja medo. Trabalhando com a intuição, os outros dons vêm naturalmente. E pode ser que a gente nem precise ter uma capacidade de visão tão boa, assim, de olhar e ver dimensões, mas perceber essas dimensões e ver essas coisas todas aqui dentro, tá? Mas é importante que a gente vá soltando esse envolvimento que impede que a gente acesse essas capacidades, que são capacidades nossas, capacidades que são próprias do nosso ser. Porque se nós temos tudo aqui dentro, então nós podemos desenvolver tudo. Algumas características, obviamente, vão ter mais dificuldades. Então, por exemplo, eu não vou trabalhar com mediunidade de efeito físico, porque pode ser, eu não consigo mover nada com a mente ainda, mas pode ser que alguns de vocês já tenham isso com uma latência maior. E na hora que a gente coloca o exercício para fazer, vocês começam a quebrar prato da casa de vocês. E eu não quero pagar essa conta. Então, vamos deixar a mediunidade de efeito físico somente como um conhecimento a respeito disso. A gente não vai chegar a praticar levitação de objetos nem de pessoas, apesar de que é um assunto bastante interessante. Eu pretendo passar por alguns tipos de percepções diferentes. Então, por exemplo, nós vamos trabalhar com animismo. Assim sendo, nós vamos trabalhar com animal xamânico, o animal de poder, mas não no sentido religioso. Nós vamos entender o que é o animal de poder no sentido do nosso próprio campo. O que ele traz que é nosso. Tá? Então a gente vai trabalhar a nossa questão anímica. Nós vamos trabalhar um pouco de psicometria. Psicometria é a capacidade de a gente tocar em determinados objetos e sentir ou questões empáticas, ou seja, ligadas à emoção, ou saber coisas ligadas ao mental, ou seja, saber historinha. Então imagina, eu pego esse copo, seguro esse copo e aí sei quem tocou nesse copo nas últimas horas. O que esse copo traz de informação para mim em relação às pessoas que tocaram nesse copo nas últimas horas. Isso se chama psicometria. Ela é mais comum fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, que chega a ser até cultural, do que no Brasil. No Brasil a gente quase não tem fala a respeito de psicometria, apesar de que é um assunto bastante interessante. Então, a acoplagem no campo acoplagem no campo espiritual, canalizações, a gente vai trabalhar com canalizações. A gente vai, assim que essa parte da acoplado do campo entre nós e o companheiro espiritual esteja bem trabalhado e sem medo, a gente vai trabalhar com as canalizações, ou seja, transmissões telepáticas de mensagem. Não que a gente vai trazer alguma canalização importante. Pode vir? Pode. Mas não é o foco. O foco é simplesmente a conexão telepática. Então, de uma certa maneira, nós vamos trabalhar telepatia. Nós vamos trabalhar empatia, que é o sentir o outro através dos sentimentos. Né? Enquanto a telepatia é a leitura dos pensamentos, a empatia é a leitura do coração. Ou seja, sentir o que o outro está sentindo. Trabalhar a evidência, trabalhar a audiência, trabalhar incorporação, mas essa eu vou deixar mais para o final, não vou trabalhar agora não. Trabalhar psicometria, trabalhar animal de poder. Tá? O que é importante
Mas, como eu falei, não é questão religiosa, não tem nada a ver com religião. Tem a ver com a conexão que a gente tem com o nosso estado anímico. E isso é natural nosso. Belezinha, meus amores? Dúvidas? Pode ser dúvidas fora da aula também, mas relativos ao assunto, obviamente. Renata, eu sinto que você tem uma dúvida. Bruno, Oi. eu vou falar uma coisa que aconteceu hoje. Maravilha. Assim, quer dizer, ontem eu senti assim, uma conexão. Assim, estava no meu trabalho, aí eu consegui colocar 2 caixinhas de som no meu computador e comecei a ouvir música clássicas. E quando chegou a noite, assim, botei do nada, comecei a ouvir música, apareceu clássica, botei para todo mundo ouvir, falei assim, gente, vamos ouvir música clássica aqui no trabalho. Quando chegou a noite, o Saulo fez aquela meditação, né? Que a música estava mesmo tipo de música, em sintonia. Uhum. Quando foi hoje também, estou vindo agora lá do espaço, né? Assisti o Saxão do Saulo. E também, mesma coisa, sem querer, eu botei um mantra da felicidade e foi sobre isso, da felicidade, ele falando lá. Teve essa conexão, entendeu? E uma coisa que eu estava até falando com ele também que aconteceu, que na semana passada, no Saxão da semana passada, eu me consultei com ele e tal, e não sei por quê, mas a testa dele me chamava muita atenção, uma luz na testa dele. Sabe, a testa dele brilhava muito, aquilo me chamou muita atenção. Quando foi hoje, e ele estava até hoje ele estava numa posição totalmente diferente do que ele estava da semana passada. E eu sentei lá na frente, que eu cheguei atrasada, né? Que ele botou todo mundo sentado diferente, sentei lá na frente. Quando ele começou, que ele fez uma meditação na abertura, que foi muito bom, assim, me entreguei ali. Quando eu olhei para ele, eu vi um símbolo na testa dele, perfeitamente, uma luz, em forma de luz, entendeu? Ali na testa, aquilo me chamou tanta atenção que eu fiquei assim, gente, sabe, mostrando ali aquele, sabe, um símbolo aqui na testa dele. E a posição que ele fazia, aquilo saía e voltava, entendeu? Eu olhava, se eu fixava, eu via perfeitamente aquele símbolo ali. Aí eu falei assim, não vou ficar prestando muita atenção, não, senão não vou prestar nem atenção no que ele está falando. E foi isso que eu senti hoje. Isso é uma coisa bacana que acontece muito em espaços espiritualizados. Quando está e até é legal você falar isso, quando nós estamos em alguns movimentos, em alguns espaços, em alguns lugares que são favoráveis ao trabalho mediúnico, lembrando que mediunidade pode ser acessada em qualquer lugar e não somente em centros espíritas ou terreiros. O ambiente etérico, energético, ele faz com que a nossa capacidade seja jogada um ponto para cima. Então, por exemplo, eu não sei se eu usei esse exemplo na aula passada, mas se eu usei, eu vou usar de novo. Eu estava trabalhando num centro, terreiro, aqui
onde que eu moro. E a gente ia fazer uma sessão de caboclo. Nessa época eu estava dentro da Umbanda. E a gente tinha feito um banho de preparação, né? Eu estava sentado lá concentrando para poder fazer os ritos necessários para o dia lá. Eu tenho a capacidade de acoplar os guias, né, os irmãos, os mentores, né, o nome também não importa, que é conhecido como psicofonia ou mais conhecido hoje bem popularmente como incorporação. E eu estava esperando para poder dar a passagem do meu campo energético. E aí eu comecei a ver. Eu não estava incorporado. Eu estava presente no aqui e agora. Eu vi como essas paredes do ambiente sumissem e eu estivesse, e assim como os outros médios, estivesse num campo enorme, né, um descampado enorme, todo gramado, com árvores ao fundo, como se fosse uma floresta. Eu olhava para cima, o telhado sumia e tinha uma lua cheia maravilhosa em cima. Obviamente, eu continuava a ver as paredes do local, mas é como se elas tivessem ficado quase transparentes e eu vendo todo aquele ambiente etéreo. Mas o que era isso? Isso é porque o ambiente estava preparado, o ambiente estava harmônico, o ambiente estava com um grau de energia mais elevado. E isso faz com que todo mundo que está harmonizado com aquele ambiente também suba um grau em suas percepções. Então, eu não tenho evidência. Eu tenho visão intuitiva. Eu vejo as coisas dentro da minha mente. Então, eu posso sentir a presença de um companheiro espiritual que está aqui na sala, por exemplo. Eu posso ver a imagem totalmente transparente dentro da minha cabeça. Eu não vejo como se estivesse na minha frente, mas eu percebo ele dentro da minha cabeça. A imagem formada dentro da minha cabeça. Isso que é uma visão intuitiva. Então, naquele momento, a minha visão intuitiva, ela mudou de visão para vidência, ou seja, a capacidade de percepção de outros planos. E aí eu já não estava vendo a coisa dentro da minha cabeça, eu estava vendo a coisa projetada fora da minha cabeça. Isso que é a evidência. Então, o que você percebeu no satsang, lá com o Saulo, é porque o ambiente estava propício, estava harmônico e estava com um grau elevado. Isso faz com que todo mundo que esteja harmônico com aquele ambiente também tenha suas capacidades elevadas um pouco. Tá? Quer ver uma coisa legal para vocês perceberem? Quando vocês forem assistir essas aulas, pode ser a da semana que vem, ou essa aula mesmo gravada no YouTube, pega um copo, pega um raminho de alecrim e coloca dentro do copo com água e vai assistindo a aula e vai tomando um pouquinho de água com o alecrim. O alecrim, para essa finalidade, ele aumenta temporariamente a sua capacidade de intuição. Então você vai perceber coisas que estão ao meu redor que normalmente você não está percebendo agora. A não ser que, obviamente, a sua vidência esteja já mais aberta. Agora, se você fazer essa parte com alecrim, o alecrim dá um upzinho temporário para isso. Alecrim, para essa finalidade, não abre a intuição. Ele só dá um up na intuição para que ela possa perceber um pouco mais. E não é esse tipo de água com alecrim não é um processo de abertura mediúnica. É simplesmente uma degustação temporária desse processo, tá? Os processos que eu falei da abertura mediúnica foi aquele exercício que eu passei para esse mês inteiro. Tomar banho de rosa branca, miúda,
e tomar todo dia água com essência de grafite. Beleza, meus queridos? Tá entendido? Mais alguma colocação, alguma pergunta, meus caros? Eu vou fazer uma pergunta. Você chegou a falar que o que a gente está trabalhando é referente à intuição. Mas tem mais ou menos uma semana, quinta-feira passada, que eu estava num local que totalmente assim, eu não esperava isso, mas foi como se eu acessasse uma memória de uma vida passada minha. E não foi num piscar de olhos, foi muito estranho assim. Até eu entender isso, eu estou digerindo isso até hoje, né? Foi uma memória que me veio, mas quando a gente trabalha a intuição, pode ser que abra esse tipo de coisa também? Pode sim. Pode sim, porque como a gente está trabalhando com o frontal, e o frontal está ligado ao corpo acástico, ou seja, o corpo búdico, aquele que retém toda a informação, desde o momento em que a alma se individualizou até o momento de agora, então pode acessar sim. Mas lembra, ele vai acessar memórias que não trazem drama, ou seja, coisas que não vão trazer trauma para você. Essas aberturas traumáticas é provocado por eventos, abre aspas, violentos, fecha aspas. Agora, acessar espontaneamente uma memória de vida passada é porque essa memória não tem drama. Ela simplesmente vem, você pode até reconhecer que, fiz besteira, mas não fica tipo, meu Deus, eu fiz besteira, eu tenho que consertar isso. Não, você não tem que consertar nada. Por isso você já está consertando, você está aqui de novo. Se não fosse para consertar, você estava lá. Direito de Na Deus Pai, verdade, Todo-Poderoso. ela me veio e realmente ela não veio como um drama, porque na hora eu não senti nada. Mas ela me esclareceu muita coisa do que às vezes eu vivo hoje. Para talvez saber o que fazer referente ao que acontece hoje, né? Dessa Uhum. percepção que eu tive. Mas ela realmente não foi uma memória, você falou trauma, violência, tinha violência nela, mas ela não me causou um trauma. Ela não me. Eu não tive um sentimento de me sentir mal com aquilo que eu estava vendo. Sim. É... Como se eu tivesse recebido. Eu acessei algo que eu estava preparada para acessar. Foi a sensação que eu tive. Exatamente. Eu sempre eu vou citar esse exemplo e sempre citarei em todas as aulas de qualquer curso que eu dê por aí. Buda, o Siddhartha, né? Não Buda, o Saulo, mas Buda, o Siddhartha. Vocês podem assistir um filme chamado Pequeno Buda. É bacana demais. É com o Keanu Reeves. É velho. Na hora que ele obteve a iluminação, no momento que ele passou do entendimento que vence Nara, que é o demônio das ilusões do mundo, dos desejos, desculpa, ilusão é Maia. Teve esse Mara, e nesse momento ele tem acesso a todas as existências dele. Mas por que ele tem acesso? Porque chegou num ponto em que aquilo não ia fazer diferença nenhuma. Então não ia fazer diferença ter sido rico, ter sido pobre, ter sido necrófilo ou ter sido uma pessoa pia. Não ia fazer diferença, porque tudo era experiências que ele viveu e que ele trouxe sabedoria. Então, ele não precisava passar, não tinha drama nenhum. Ele só tinha aceitação. Ele só sabia que aquilo ele foi, e aquilo ele é, e aquilo lá já foi. Não tem identificação com isso. É uma coisa divertida em relação ao nosso curso, que é o seguinte: o Saulo ele sempre chama atenção para os fenômenos, para não se prender aos fenômenos. Eu vou falar o inverso do Saulo. Eu falo assim: prestem atenção nos fenômenos, tá?
Por que prestar atenção aos fenômenos? Porque os fenômenos vão dar indícios em relação às nossas aberturas mediúnicas. Agora, uma coisa que nessa fala a gente vai continuar concordando com o Saulo. Preste atenção aos fenômenos, mas não se prenda aos fenômenos. Eu percebi um companheiro meu andando aqui na sala. Não que ele esteja andando aqui na sala, na verdade está sentado aqui do meu lado. Tá, beleza, percebi. Oba, quer dizer que minha abertura mediúnica, ela tá bacana. Agora, eu ficar o tempo todo, nossa, eu percebi um espírito aqui. O que isso vai fazer? Isso vai fazer eu perder foco. Como eu falei, quando a gente for fazer na semana que vem o exercício de perceber a acoplagem energética, é para perceber mesmo, é para perceber como é que funciona isso no corpo, como é que está essa conexão e tudo mais. Agora, ficar preso a quem estava com você não vai adiantar nada, vai ser perda de tempo. Vai ser alguém que tem uma importância, que tem um trabalho em relação a isso, mas nome, patente, grau de elevação espiritual não vai fazer diferença nenhuma. Então, nosso curso preste atenção nos fenômenos. O fenômeno é importante, mas não se prenda a ele. Ou seja, preste atenção para você saber como é reconhecer isso no corpo. Mas saiba que isso não é você. Isso é somente uma ferramenta para a gente fazer a abertura das nossas capacidades mediúnicas. Tá bom, meus queridos? Meus amores? Alguma pergunta? Alguma colocação? Alguma dor? Vocês ainda estão sentindo dor? Renata? Eu também estou achando isso, Viane. Vitor, eu vou recomendar para você fazer o seguinte exercício, tá? Visualize primeiramente uma luz azul subindo e descendo por sua coluna vertebral. Depois que fez isso pelo menos umas 5 ou 6 vezes, ela subindo e descendo a sua coluna vertebral, você vai mudar a luz para um lilás bem clarinho. Também subindo e descendo a coluna vertebral. Tá bom? Isso vai provocar um alinhamento em relação ao processo energético dessa parte da sua coluna vertebral. Vai dar um alívio também. Meus queridos, se nós não temos mais nenhuma pergunta, então a gente vai encerrar a nossa aula por hoje, tá? Então vamos sentar corretamente, fechar nossos olhos por alguns instantes. Agradecemos nesse instante a todas as egrégoras aqui presentes, egrégoras da ponta de lança fazendo resguardo e proteção de nosso campo energético. Agradecemos aos nossos mentores e companheiros espirituais que estão junto de nós nesse trabalho contínuo de aperfeiçoamento e de conexão para o entendimento daquilo que nós já somos. Agradecemos a nós mesmos pela oportunidade que nós nos temos de trocar saberes e ampliar mais essa conexão do entendimento da unidade. Desça sobre cada um de nós, nesse instante, a luz da ação, da sabedoria e do amor
do princípio trino e da triarca sagrada, que essa egrégora de luz está conectada. Que todos sejam abençoados nesse instante. Que assim seja e assim é. Então, uma boa noite a todos. Ou um bom dia, ou uma boa tarde, dependendo de que hora você vai assistir esse vídeo. Estejam todos na luz. E gratidão profunda. E até a nossa próxima aula.